vocês estão? Me ouvem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Larissa, Cauã. E aí, Luan? Sadi? Beleza? Alessandro Magno. Eduardo, fala comigo. Fala, João Vitor. Diabão, né? Diabão, né? Jazz. Tudo bem com vocês? Eu tô meio resfriado hoje, não tô prestando, não. Nariz, velho. Tempo seco, esquisito. E aí, Belinha? Sadia, minha filha? Fornida? Muito bem. Bebês, pelo que eu me lembro, hoje a nossa aula é de sociologia. Vocês lembram? Para lembrar disso aí? Aula de sociologia. Isabela, Renata, confirma para mim. Larissa, Guilherme, Luan. Aula de sociologia. Confirma o tópico da nossa parada aí, por gentileza. Fato normal, Luan. Isso. Certeza? O patológico não foi trabalhado, não? Ana Paula Gomes. Paulinho. Ana Paulinha, não. Ana Paula, não gosto de Paulinha, não. Tá bom. Ana Paula Gomes Ferreira. Muito bem, bebês. Então, vamos lá. Né? Eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Quando que, para Durkheim, eu vou começar a trabalhar com vocês, vou compartilhar a tela a partir desse tópico aqui. Ok? A partir do tema da solidariedade social, que vai ser trabalhado com vocês. Só que eu queria... Slide ao total. Ok. Vamos ver se ele vai passar. Vai, passou. Antes de mais nada, eu queria esclarecer aqui para vocês o que é um fato social normal, não é? Parou na tipologia do fato social. Então, o Durkheim, me chama só de Ana, é isso mesmo, eu já tinha falado, Ana. Eu tinha comentado com os senhores lá atrás que o conceito de normalidade e patologia do fato social tem muito a ver com o tema do organicismo, não é? Por quê? Porque quando Durkheim faz essa classificação, fatos sociais normais, patológicos, ele está considerando a sociedade como se ela fosse um organismo. Esse organicismo do Spencer influencia Durkheim. E o que é um fato normal? O fato normal é aquilo que já está presente na ordem de uma sociedade. A sociedade ela já se habituou com o fato já está integrado à sua estrutura. Por isso que uma das características de um fato normal é a sua repetição no meio social. Ele é frequente, ele é comum no meio social, ele é repetitivo. Não é? Então, não causa nenhum tipo de... Vou até interromper aqui, que eu vou achar um slides em que eu comento essa questão. Né? O fato social normal, então, ele é extremamente comum no meio social, ao ponto dele se repetir ali com muita frequência. Né? Então, o que acontece? Casamento na igreja, casamentos são fatos normais, né? Os crimes, a gente até tinha comentado que são fatos normais. Por quê? Porque eles se repetem com muita frequência no meio social. Né? Agora, tem certos tipos de fatos que são mais raros na sociedade. Esses fatos mais raros na sociedade, o Durkheim vai identificá-los, né, como fatos patológicos, né, como fatos patológicos. Então, o critério que vai determinar a patologia do fato social é a sua excepcionalidade. Né? É um fato, aqui, ó,
Tá aqui, a tipologia dos fatos sociais. Então, o critério que vai determinar se um fato social é normal ou patológico é a sua excepcionalidade, né? Se ele é excepcional, isso significa que ele vai romper com aquilo que faz parte da convivência da sociedade, né? É um tipo de fato, presta atenção, que ele é maléfico para a estrutura social. Ele prejudica o funcionamento da estrutura social. E eu diria para você que o Brasil, que na sociedade brasileira, a maneira com que a pandemia, principalmente nessas últimas semanas, tem incidido, não é, na população brasileira, é a expressão da patologia social. Não é? Nós estamos vivendo um momento de patologia social grave. Não é? Por quê? Porque nós estamos percebendo que algumas instituições elas começam a entrar em colapso em virtude dessa pandemia. Não é? Você vai perceber que várias instituições começam a deixar de funcionar, começam a deixar de cumprir o seu papel junto à sociedade. Não é? Algumas, como o hospital ou as instituições ligadas à saúde, estão colapsadas, né? Lá em São Paulo, ontem, eles estavam utilizando os carros, né, as vans escolares, para quê? Para transportarem cadáveres, não é? Porque, como se diz, os veículos diretamente ligados aí a essa função já não estavam dando mais conta, entendeu? Nós temos aí a economia em frangalhos, a nossa economia está passando por uma crise muito intensa. Então, esse fato, né, a pandemia, nesse contexto, ela tem essa expressão de patologia. Ela é algo absolutamente patológico, né? Agora, lembrando que o fato patológico, por ser excepcional, né, ele é também transitório. O fato social patológico ele é transitório. Então, o Durkheim vai dizer, por exemplo, que o que aconteceu na França por volta de 1789 e persistiu por uns 10 anos, a chamada Revolução Francesa, para ele, né, a sociedade francesa, naquele período, naquele contexto, e até mesmo depois da Revolução, ela estava passando por uma doença, né? A sociedade estava passando por um estado de morbidez. Né? Por quê? Porque naquele momento as instituições ligadas ao poder elas tinham entrado em colapso, né? Os costumes ligados, né, ao antigo regime também tinham sido rigorosamente destruídos pela Revolução Francesa, né? Então a sociedade ela passou por um momento de morbidez, até que com o tempo ela foi se reinventando, se readaptando até se normalizar, né? Até aparecer e desenvolverem novas instituições compatíveis aí com o novo contexto. Então, o Durkheim ele fala que os fatos sociais patológicos eles são transitórios, né? Eles não duram ad infinito. É igual uma crise econômica, né? Numa leitura durkheimiana, a crise, né, do capitalismo, né, por exemplo, no contexto de 1929, no contexto final de 2007, 2008, foi patológico, né? Colapsou o sistema e fez com que várias instituições, várias pessoas, afetou a sociedade, principalmente nos Estados Unidos. Ali, são fatos que afetaram profundamente as instituições da sociedade, ameaçando, né, o seu funcionamento. Então, por exemplo, guerras civis, né, crises econômicas muito sérias, pandemias, como a gente está vivendo aí, são exemplos de fatos excepcionais, portanto, patológicos. Agora, uma coisa que o Durkheim discute é isso aqui, ó.
ele vai fazer uma discussão sobre essa temática. Será um crime um fato social normal ou patológico? Não é? Bom, aí, para a gente entender isso, nós colocamos aqui, ó, né, o crime, ele é um fato normal, né? Ele é normal na sociedade, por quê? Porque ele é muito repetitivo. Ele incide diretamente na ordem social, né? Você pode entender o crime aí como algo que existe, que muitas vezes provoca até dor na sociedade, incomoda a sociedade, né? Mas a sociedade já aprendeu a conviver com esse tipo de conduta. Tanto é que dentro da sociedade já existem uma série de instituições como cadeias, né, tribunais, existem uma série, por exemplo, de profissões, né, como advogados, juízes, carcereiros, policiais, tá, que existem em virtude da própria, do próprio pressuposto de que o homem vai violar regras, vai violar leis, não é? Então, o crime é algo que provoca, em certa medida, uma dor na sociedade, mas você tem que lembrar o seguinte: nem tudo que provoca dor no seu organismo é sinônimo, necessariamente sinônimo de doença. Se você fica sem comer, você vai sentir dor. As mulheres sentem cólicas, né, que provocam dores incríveis, cólicas menstruais, e nem por isso elas estão doentes, né? Então, é como se o crime já estivesse no cotidiano da sociedade. E é parte integrante dessa ordem social. Agora, veja bem, a gente colocou que o critério para fazer essa distinção é a excepcionalidade. Agora, vamos supor que o crime atingisse um nível tão elevado, ao ponto de enfraquecer completamente as instituições que cuidam da segurança pública, colocar em risco completamente a vida de centenas de pessoas de uma comunidade. Bom, aí o crime, ele deixa, em virtude dessa taxa gigante de incidência, ele deixa de ser um fato normal e se torna uma patologia na sociedade. É como se a sociedade vivesse num ambiente, digamos assim, de guerra civil, não é? A gente vê, por exemplo, que a partir do momento, essa é a leitura do Durkheim, a partir do momento em que a criminalidade ela começa a ascender de uma maneira descontrolada, para ele é um indício de que a moral ela não está funcionando, as leis ela não está funcionando. É um momento em que... O diabo de barulho é isso? É um momento em que a sociedade está vivendo aí no que o Durkheim chama de anomia social, não é? Anomia é uma situação de desregramento. As leis, as regras morais, elas já não estão mais exercendo aquela coerção sobre a consciência dos indivíduos e eles acham que tudo podem fazer, tá? Então, é muito importante aí você entender essa distinção, esse critério, tá? Bom, galera, tranquilo? Tem um exercício aqui que a gente vai resolver depois, né? Aliás, esse aqui a gente pode resolver agora, né? Olha bem aí. Tá aqui, veja bem a figura. Tá aqui os meninos lá no pátio de alguma instituição e tal, todo mundo correndo e todo mundo cercando aqui. Ela tá aqui, eu não entendi como é que ela estava aqui, de repente, todo mundo cercou a Mafalda. E aí, todo mundo está olhando para ela, cercando ela. Aí ela vai e pensa, mas quem foi que espalhou que eu não gosto dos Beatles? Então, ela está sentindo nesse momento que uma pressão social, uma pressão do grupo, né? E aí a pergunta, para o autor, é característica do fato social ser geral igual em todas as sociedades? Ou ele é geral, mas ele não é igual em todas as sociedades. Cada sociedade tem seus fatos sociais, né? Da liberdade ao indivíduo em uma dada sociedade praticar ações e atitudes ligadas ao seu senso crítico. O que é característica do fato social não é da liberdade. O fato social ele é coercitivo, né?
ser particular de cada indivíduo sem interferência do grupo social no qual está inserido. Ao contrário, o fato social é algo geral, não é? E é esse geral que vai determinar a consciência do indivíduo. Então, a única opção que sobrou é a letra D, exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. E você está percebendo aqui, né, essa ideia da coerção presente até no gosto pessoal da pessoa, né? Até o gosto pessoal até o gosto das pessoas, ele é, em certa medida, determinado, né, pela força social ao seu redor. Tanto é que ela falou, eu não gosto dos Beatles, e todo mundo ficou pressionando. Como assim? Entendeu? É como se a conduta dela fosse absolutamente diferente da conduta da comunidade ao redor dela, por isso a comunidade vai exercer sobre ela essa pressão. Beleza? Galera, tranquilo aí? Eu não consegui ler aqui. Professor, mas se o normal é não roubar e uma minoria rouba, então não seria um fato patológico excepcional na sociedade? Bom, na verdade, realmente não roubar é o normal. Só que roubar também se torna normal na sociedade. Você tem que lembrar o seguinte, por que roubar se torna normal? Porque nesse momento você pode crer que alguém está sendo roubado. Né? O roubo é algo, infelizmente, onipresente, por exemplo, na estrutura social. É tão onipresente que, por exemplo, dentro das próprias instituições, elas já se estruturam partindo do pressuposto que esse tipo de conduta corriqueira vai acontecer. Né? Então, tem divisão na polícia que vai cuidar dos furtos e roubos, não é? Entendeu? Então, é essa constância, exatamente, é essa constância, é essa frequência, né, essa repetição no meio social que vai determinar a sua normalidade. Então, na medida em que esse fato, Guilherme, ele vai se repetindo na sociedade, a sociedade ela vai internalizando, ela vai se habituando a ele, ela vai criando toda uma estrutura para lidar com aquilo que é normal. É igual eu falei, por exemplo, se você entende a sociedade como um organismo, tem certas coisas, né, que causam dores nesse organismo que são normais, que incomodam, que são normais. Não é? Assim como na sociedade tem certas coisas que incomodam, que causam dores, mas são normais, o crime é uma delas. Mas aí a gente colocou, né, na medida em que isso sai do controle, aí sim, né, colocando em risco a sobrevivência da sociedade, aí tende a patologia. Todo fato patológico, se permanecer por muito tempo, tende a ser normalizado. Na verdade, o que acontece? O fato patológico, ele é excepcional. Não é que ele vai ser normalizado. A revolução, por exemplo. O Durkheim ele vai dizer que muitas sociedades passaram por momentos de morbidez. Né? A revolução é um momento marcado pela tensão, pelo conflito, mas isso não persiste por muito tempo. Com o tempo, a sociedade ela vai superando aquele estágio de doença que ela teria passado. Assim como a pandemia. Né? O vírus ele vai continuar, vai existir esse vírus, mas aí a gente vai criar mecanismos em que o controle sobre essa praga, né, vai ser feito. Tá? Então, não é que o fato que era patológico ele foi normalizado. Né? É porque a sociedade encontrou meios, olha a ideia do organicismo, de adaptação para superar aquilo que antes lhe limitava. Entendeu? Galera, vamos rolar a bola para frente. Agora sim, agora a gente vai trabalhar a questão da solidariedade social. Esse aqui é um outro conceito importante para caramba na sociologia de Durkheim. O que é solidariedade? Né? Cuidado, que solidariedade aqui, quando Durkheim trabalha essa temática, ele não está necessariamente fazendo uma leitura da solidariedade do ponto de vista da moral. Porque quando você pensa em solidariedade moral, você está pensando em ajudar as pessoas, se unir para fazer o bem para alguém e tal. Caridade, né? Mas não tem esse sentido moral. Aqui nós estamos falando de solidariedade social. E a solidariedade social,
né, na perspectiva durkheimiana, pode se comparar à ética? Não, é um pouco diferente, porque o Kant ele trabalha com a ideia da solidariedade, conforme você falou, né, numa perspectiva ética. E isso implica, né, justamente a ideia da observância de certos imperativos morais, né, ou imperativos categóricos, são imperativos morais de conduta. A solidariedade, que ela não, conforme eu falei, ela não tem muito a ver com o âmbito da ética. Tá? Você pode viver, por exemplo, numa sociedade em que as pessoas não necessariamente sejam modelos aí de conduta moral, por exemplo, mas entre elas pode haver uma solidariedade. Mas, assim, é necessário que haja um mínimo de consenso, né? O Poço, não lembro desse filme, não, João. Eu já ouvi falar. Poço. Depois eu vou ver. Tem Netflix? O Poço. Eu já ouvi falar desse filme. Eu vou dar uma olhada nele. Mas, assim, quando você está pensando em solidariedade, a definição é essa aí, gente. Ó, é o consenso. Né? É o consenso, ou seja, é aquilo que une, é aquilo que aproxima, é aquilo que faz com que os indivíduos de uma sociedade permaneçam, olha a palavra, ó, coesos, unidos uns com os outros. Vamos pensar, por exemplo, numa coisa bem simples. Imagine uma sociedade ultra mega tradicional. Bom, sociedade assim, você vai perceber que os costumes, as crenças, os sentimentos comuns são elementos de solidariedade. Por quê? Porque são elementos que unem as pessoas ali. É igual, por exemplo, pensar numa sociedade islâmica xiita. Lá você vai notar que a maioria das mulheres, 100%, maioria não, 100% das mulheres se vestem da mesma maneira, os costumes são rigorosamente idênticos, e ai daquele que contrariar esses costumes. Né? Você vai notar, por exemplo, que as normas, sejam elas morais, sejam elas religiosas, por exemplo, são rigorosamente observadas por todos. Né? Então, em outras palavras, existe, nesse caso, um consenso entre as pessoas. As pessoas estão unidas em torno de determinados elementos comuns. E é esse consenso que o Durkheim está chamando de solidariedade. Note que solidariedade aí não necessariamente é sinônimo de você fazer o bem para o outro, mas é sinônimo de você compartilhar, tá? Ou estar unido com o outro, com os outros, né, com a sociedade, por algum tipo de elemento ou por algum tipo de elo. No caso, o exemplo que eu dei é o costume, a tradição, a crença. Não é? E aí, com base nessa ideia de que a solidariedade é aquilo que une, é aquilo que promove a coesão social, o Durkheim vai estudar dois tipos, né? Dois tipos de sociedade, dois tipos de solidariedade, que ele vai chamar de sociedade de solidariedade mecânica e sociedade de solidariedade orgânica. Tá? E aqui nós temos um quadro comparativo para você entender essas duas formas de solidariedade. Ok? Primeiro, sociedades de solidariedade mecânica. O que caracteriza sociedades de solidariedade mecânica? Primeira coisa, você está se referindo a sociedades, conforme eu falei, tradicionais, sociedades que muitas vezes não estão ligadas principalmente ao capitalismo, né, ao capitalismo industrial, não é? Sociedades tribais, né, sociedades onde a força dos costumes fala mais alto. Aí o Durkheim vai dizer que em sociedades assim existe, ele cita principalmente, né, porque quando ele vai trabalhar esse conceito, gente, presta atenção, quando ele trabalha esse conceito,
ele está também se referindo principalmente àquele processo de transição daquela sociedade tradicional da Europa para a sociedade capitalista. Tá? Daquela sociedade ainda que estava preso aos costumes, às convenções do antigo regime para a sociedade capitalista. E aí ele vai deixar claro que em sociedades tradicionais em que prevalece a solidariedade do tipo mecânica, não é? A divisão do trabalho, ela tende a ser menor. Você tem uma baixa divisão do trabalho. É só você pensar, por exemplo, antes da Revolução Industrial, lá na época, né, em que prevalecia o trabalho do artesão, não é? Muitos artesãos naquela época, quando confeccionavam, lá no século XVI, por exemplo, quando eles confeccionavam os seus produtos, eles sabiam fazer esses produtos do início até o fim. Não é? Então, você está se referindo a uma sociedade onde apresenta uma baixa divisão do trabalho. Não é? E essa baixa divisão do trabalho, segundo Durkheim, ela vai influenciar também nessa característica aqui. É uma sociedade estruturada pela semelhança. Professor, como assim semelhança? É porque as pessoas que vivem numa sociedade assim praticam os mesmos valores, as mesmas crenças, as mesmas atividades, observam os mesmos costumes e até mesmo se vestem de maneira semelhante. Até, por exemplo, a estética do seu corpo é semelhante, né? Para lembrar, por exemplo, daquelas sociedades islâmicas tradicionais, as mulheres se vestem da mesma forma, não é? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui, que nessas sociedades, os indivíduos são unidos pela semelhança, né? Pela semelhança. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Né? Os indivíduos se assemelham porque têm sentimentos, valores, crenças, hábitos em comum. Por essa razão, em sociedades assim, olha que coisa importante, ó, a consciência coletiva é mais intensa. O que significa afirmar que a consciência coletiva ela é mais intensa? Existe nessa sociedade consciência individual? Toda sociedade tem consciência coletiva e consciência individual. Só que aquilo que é coletivo, a consciência coletiva, ela suprime a consciência individual. Então, por exemplo, quando você pensa numa sociedade onde existe a livre expressão do pensamento, aí você já está falando de modernidade, você já está falando de um contexto onde a individualidade ela é ressaltada. Agora, essa ideia da individualidade, embora ela exista, ela não é ressaltada em sociedade tradicional. Né? A consciência coletiva ela é tão intensa que ela praticamente, né, inibe, traga as consciências individuais, ao ponto de que, né, as regras morais, os valores morais, né, os costumes são praticamente uniformes nessas sociedades. Né? E um detalhe, essa consciência coletiva ela exerce uma coerção tão intensa sobre a consciência individual que, se um indivíduo, por exemplo, ele comete algum tipo de violação de algum valor, de alguma crença comum, a punição costuma ser extremamente rigorosa, pública, exemplar. Para quê, gente? Justamente, inclusive quando você vai notar, por exemplo, você vai ler lá Vigiar e Punir, de Michel Foucault, ele vai mostrando, né, justamente como que naquelas sociedades tradicionais se dava a punição. Né? E era punição realmente coletiva, né? Extremamente dolorosa, como se diz, os vários tipos de crimes que eram praticados naquela época. Né? E, ao mesmo tempo, como que eles eram punidos amargamente, assustadoramente. Não é? E é uma punição que todo mundo via, que ela era pública. E isso tem muito a ver com a
ideia do fortalecimento da consciência coletiva. O cara que vê ali, ó, em praça pública, o outro sendo estraçalhado, tá? Ele vai pensar 2 vezes mais, né? Ele vai pensar 10 vezes antes de fazer a mesma merda que aquele cara fez. Então, a ideia do reforço da consciência coletiva, por isso que essa forma, né, de punição, esse direito que pune, ele é muito intenso na sociedade de solidariedade mecânica. E aí, deixa eu ver se tem agora. O trauma coletivo gera união. Perfeito, exatamente. O trauma coletivo, João Vitor Leal, ele reforça a consciência coletiva, mesmo hoje, tá? Mesmo hoje. Em tempos de pandemia, por exemplo, né, você vai perceber em tempos de crise, né, ou então quando acontece um crime muito hediondo numa comunidade, isso choca. E esse trauma, esse choque, ele fortalece, né, os laços que unem as pessoas, ou seja, a consciência coletiva. Né? E aqui a gente está falando justamente que essa consciência coletiva ela é tão intensa ao ponto dela ser o fator que une ou o fator que gera a solidariedade. Agora, né, o que eu chamo a atenção aqui é que essa solidariedade mecânica significa, por que o mecânica? Porque, para Durkheim, os indivíduos dessa sociedade, eles se assemelham aos dentes de uma engrenagem ali. E para que esses dentes se encaixem no eixo ali, no pinhão, e você pode entender esse pinhão como a própria sociedade, como a consciência coletiva, como os costumes. Se para o indivíduo encaixar nesse eixo, que é a consciência coletiva, os costumes, a sociedade, ele tem que se comportar rigorosamente igual ao outro. Ele tem que ser igual ao outro. Tá? Ele tem que ser aquilo que o Durkheim chama de mécanien. Por mécanien, em francês, ele está querendo identificar justamente o seguinte, aquele indivíduo que não tem uma identidade, né, individual. Aquele indivíduo que é exatamente igual ao outro. Não é? Então, por isso que em sociedade tradicional, a diferenciação ela é banida, ela é combatida. Não é? O indivíduo ele tem que ser absolutamente, olha a expressão, indiferenciado ou semelhante ao outro. Agora, essas premissas, elas não se aplicam nas chamadas sociedades de solidariedade orgânica. Conforme eu falei para você, sociedade de solidariedade mecânica é sociedade tradicional, conservadora, sociedade pré-capitalista, tribal. Sociedade de solidariedade orgânica, ao contrário, são sociedades fortemente capitalistas e industrializadas. Ok? E aí o Durkheim já vai deixar claro que essas sociedades são sociedades, o indivíduo pode fazer parte dessas duas sociedades ao mesmo tempo. Ora, é lógico, né, que a gente diz o seguinte, o Durkheim fala isso, que as sociedades, elas migraram, né, de um modelo mecânico para um modelo orgânico. Aí ele cita também a própria sociedade francesa, que lá no século XVIII ela ainda estava muito estruturada, né? Os costumes, o antigo regime era muito forte e tal. Só que aí veio a Revolução, veio a Era Napoleônica e a sociedade foi passando por um processo de quê? De urbanização, industrialização. As reformas feitas por Napoleão Bonaparte. A sociedade foi se industrializando. Agora, é óbvio que isso é um processo, né? E no meio desse processo ainda existe, né, ou existem determinados valores que se remetem, né, a esse antigo regime, só que aos poucos eles vão sendo solapados, né, desconstruídos. Tá? Por isso que o Durkheim ele não costuma, né, dizer, olha, a ideia do mecânico e do orgânico são coisas que de uma maneira coexistem. Bom, coexistir, coexiste. O Durkheim sabe disso. Não é? É possível que dentro de uma sociedade dinamicamente industrializada exista ainda
a prevalência de certos costumes, hábitos, sentimentos que remetem à sociedade anterior existem. Só que você tem que entender o seguinte, Durkheim, na sua análise positivista, ele não está preocupado com esse tipo de particularidade. Ele sempre vai analisar o funcionamento da sociedade como um todo. O que prevalece na ordem social? Né? É essa pergunta e é essa análise que ele vai fazer. Entendeu? Então, por exemplo, em sociedades capitalistas industrializadas, você vai perceber, né, justamente essa presença aí de uma sociedade, conforme alguém acaba de falar, uma sociedade mais heterogênea. Né? Por quê? Porque o que vai caracterizar a chamada sociedade capitalista industrializada é justamente a divisão do trabalho elevada. O que vai tornar possível a emergência do próprio capitalismo é a elevada produtividade, por detrás da qual está presente a elevada divisão do trabalho. Adam Smith já falava isso, né, que a riqueza de uma nação está associada justamente à maneira com que a riqueza é produzida. Então, daí a importância da divisão do trabalho. Não é? Agora, essa divisão do trabalho, ela vai tornar os indivíduos altamente o quê? Especializados. Você vai ter uma sociedade constituída por indivíduos altamente especializados. E aí o Vitor diz, professor, a sociedade medieval apresentaria qual tipo de solidariedade mecânica? Porque apesar dela apresentar a crença em comum, ela ainda apresenta distinção nítida. Ok, tinha distinção, né, nítida e tal, entre os estamentos sociais e tal, mas você vai notar que, apesar de haver essas distinções em termos de hábitos, estamentos e tudo mais, tá, de uma maneira geral, olha aí a ideia da análise mais global do positivismo. De uma maneira mais geral, e é essa generalidade de análise que interessa no Durkheim, ele vai dizer que é uma sociedade onde a força do costume é que vai determinar, né, o funcionamento da ordem social, da estrutura social. É uma sociedade onde os costumes, os valores impostos principalmente pela Igreja Católica, eles serviam de elo que unia os indivíduos entre si. Mesmo que o cara seja da nobreza ou lá um camponês humilde, havia uma espécie de vínculo comum que unia esses indivíduos. E aí entra, por exemplo, as tradições religiosas, né, determinados valores morais que, né, determinados costumes daquele contexto. Então, nós estamos falando de uma sociedade cujo funcionamento está atrelado às tradições, aos costumes. Agora, aqui não. Na sociedade de solidariedade orgânica, como ela apresenta elevada divisão do trabalho social, não é? Ela vai também apresentar entre os indivíduos o que o Durkheim chama de diferenciação, tá? Diferenciação de funções, diferenciação de atividades, diferenciação de crenças, diferenciação de valores. Por isso que alguém lá atrás tinha colocado, professor, uma sociedade mais heterogênea? A resposta sim. É uma sociedade caracterizada pela heterogeneidade. E isso você já vai começar, você começa a ver, né, no próprio contexto de emergência da modernidade. Então, por exemplo, lá no século XVI, perdeu-se aquela unidade que o catolicismo romano impunha na sociedade, porque houve lá a reforma protestante. Tá? Aí veio o movimento iluminista, que critica aqueles valores católicos, os valores cristãos, do cristianismo, né? E acaba propondo uma moral mais laica, né? Uma moral aonde o critério que determina como eu devo agir está na razão e não na tradição. Entendeu? Olha para você ver, o movimento iluminista, ele representa aqui do ponto de vista moral justamente essa transição para, né, essa forma de solidariedade aqui. Não é? Você vai perceber que aquela coletividade imposta pela tradição, ela vai perdendo força. Né? E no seu lugar vai vir, por exemplo, outras instituições que vão disciplinar a conduta dos indivíduos.
como a indústria. A indústria ela é disciplinadora, não é? Bom, deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui. Professor, a globalização, sendo um instrumento de homogeneização, atrapalha para a origem de sociedades orgânicas ou mecânicas. Não, a globalização, né, por detrás do processo de globalização, né, está presente também, do ponto de vista do trabalho, a gente percebe até mesmo, né, essa ideia de divisão internacional do trabalho, né? Até isso, por exemplo, existem estados-nações aí, como o Brasil, que são, né, que ocupam um papel bem especializado nessa cadeia produtiva da globalização. Aí ele vai fornecer commodity, né? Ele vai oferecer também produtos industrializados, mas a tecnologia ela é altamente especializada em determinados países, né? Então, você não pode dizer que a globalização seja fomentadora de solidariedade mecânica de jeito nenhum. O que você tem que lembrar é que o critério que determina a solidariedade mecânica, gente, é a força do costume, da tradição, não é? E a globalização atualmente é apenas uma forma de, como se diz, de expressão do capitalismo atual, né? O capitalismo continua ainda partindo dessa premissa importante da divisão do trabalho, não é? Agora, veja bem, se nessas sociedades os indivíduos são altamente especializados, então, consequentemente, você vai ter uma sociedade em que a diferenciação vai ser ressaltada. E, ao mesmo tempo, essa consciência coletiva ela vai se enfraquecer. Cuidado! Quando a gente fala que a consciência coletiva, esses laços morais, esses laços de costume que unem os indivíduos, ela enfraquece, isso não significa que ela desaparece. Obviamente que a consciência coletiva está comum, só que ela se enfraquece. Ela existe, só que ela se enfraquece. Ela não é mais o elan que une, né, as pessoas, como é o caso da sociedade tradicional. Então, a pergunta que o Durkheim vai fazer, olha, essa sociedade capitalista, né, industrializada, aonde os costumes são enfraquecidos e os indivíduos são altamente diferenciados ou especializados. Qual é o elemento, então, que promove, né, a coesão ou a solidariedade social, ou consenso? Porque toda sociedade, gente, para existir, tem que haver consenso entre as pessoas. E a pergunta que ele vai, então, fazer, o que vai determinar o consenso? Bom, o que vai determinar o consenso, se não está aí, você anota, por favor, tá? O que vai determinar o consenso ou a solidariedade entre os indivíduos é a interdependência. A interdependência. Os indivíduos na sociedade de solidariedade orgânica, eles são interdependentes. Por quê? Porque eles necessitam uns dos outros. Não só os indivíduos, as instituições e os indivíduos são interdependentes. Porque essa especialização, ela atinge não apenas, né, o indivíduo enquanto trabalhador especializado, mas atinge também as instituições que se especializam em determinados ramos da produção, em determinados ramos, até mesmo do conhecimento, da produção do conhecimento. Tá? Então, como existe uma grande especialização, uma grande diferenciação, os indivíduos, as instituições se tornam dependentes do trabalho umas das outras. E é essa interdependência que vai promover o que o Durkheim chama de solidariedade orgânica. Lembre-se, aqui ele está se referindo ao organismo. E no organismo existem diferentes órgãos e sistemas que cumprem papéis, funções absolutamente diferentes, mas estão unidos, harmonicamente unidos. Por quê? Porque dependem
uns dos outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pulmão e coração são órgãos absolutamente isolados ou a função de um, né, está ligada à função de outro? Ou seja, um depende do outro. Responda para mim. São ou não são independentes? São dependentes ou são autônomos, extremamente independentes, ou são dependentes uns dos outros? Resposta, nem precisa falar. Segunda opção, são dependentes uns dos outros. Assim é a sociedade capitalista industrializada. Beleza? Por isso que nela, o que promove a coesão, vou repetir, é a interdependência resultante da elevada divisão do trabalho. Na solidariedade mecânica, o que promove a coesão é justamente, né, os costumes semelhantes. Aqui você tem uma solidariedade por semelhança, aqui você tem uma solidariedade fundada na diferenciação. Fala comigo. Guilherme, tá de boa, Guilherme? Alessandro, Cauã, Larissa, tá de boa? Fala com o velhinho aqui ou vocês já me cancelaram? Valeu, Guilherme. Vocês cancelam a gente, né? Então tá bom. Próxima aula a gente fecha esse debate sobre Durkheim e abre Weber e resolve exercício com vocês. De resto, lhes desejo um bom descanso, um bom feriado, né? Reze para essa pandemia acabar, não é? Vamos botar esse trem na mão de Deus, porque é só na mão de Deus mesmo. Viu? Em nome de Jesus, esse trem vai acabar. Beijo para vocês, valeu. Tchau, tchau.